Bom dia, pessoal. Aqui é o Diego Mendes e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Prévios, cálculo previdenciário. Então, antes de começar a apresentação, queria falar para vocês assistirem ela até o final, porque no final desse vídeo eu vou dar uma dica fantástica de como fazer uma liquidação de sentença, como vocês podem ter mais resultado nas liquidações de sentença. Bom, o Prévios é uma ferramenta elaborada no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos e tem ênfase em desenvolver qualquer tipo de cálculo previdenciário. Com essa ferramenta é possível vocês fazerem contagens de tempo, vocês podem fazer revisões de benefício, liquidações de sentença, cálculo do melhor benefício, aquela tese do universo contributivo, qualquer tipo de revisão previdenciária, buraco negro, buraco verde, revisão do teto, absolutamente qualquer tipo de cálculo previdenciário você consegue fazer com Prévios. E o fantástico é que você vai fazer de maneira simples e intuitiva, porque ele é o único sistema do país que, para te ajudar a fazer qualquer tipo de cálculo desses, ele consegue ir no site do INSS, pessoal, e de lá ele vai puxar todo o tempo de contribuição e todos os salários da vida do seu cliente. Então, pasmem, vocês não vão precisar digitar nada. Esse é o único sistema que você não precisa pegar o quinis, a reguinha, e ficar digitando um a um os lançamentos. E vamos ver agora como que a gente faz isso. O primeiro ponto para fazer qualquer tipo de cálculo previdenciário é esse botãozinho aqui, ó, são os índices de correção monetária. Então não precisam se preocupar com os índices. O Prévios tem todas as tabelas, né? Tem o reajuste do salário de contribuição, tem a tabela do teto, tem a expectativa de sobrevida, e essas tabelas vão ser atualizadas mês a mês pelo próprio fabricante. Então você tem a opção de adquirir atualização anual e dessa maneira vai ser atualizado pelo fabricante todas as tabelas. Além da atualização dos índices, a gente tem aqui o botãozinho que mostra os reajustes. O Prévios conta com uma agenda. Nessa agenda, às vezes você fez uma contagem de tempo no seu escritório e a pessoa ainda não completou o tempo que deveria para se aposentar. Você pode anotar aqui nessa agenda e o Prévios vai começar a computar. Ó, faltam 28 dias para o José se aposentar, 181 dias para a Maria se aposentar, 273 dias para o Tiago se aposentar. Dessa maneira, você que vai ligar para o cliente quando ele completar o tempo. Você não vai esperar ele voltar para o seu escritório ou talvez passar num concorrente. Você vai ter uma atitude melhor e vai ligar para o seu cliente na hora que ele completar esse tempo. Para fazer o cálculo, a gente vai vir aqui, ó, no botãozinho Cálculo. E reparem que ele tem vários exemplos. Então o Prévios tem aqui exemplo de revisão OTN, súmula 260, buraco negro, buraco verde, revisão do teto, artigo 58. Então tem todas as opções aqui de revisão. E se você tiver alguma dúvida numa revisão dessa, você dá 2 cliques que ele te explica o que ela é e qual é a base legal para ficar mais fácil de você fundamentar a sua peça. Nesse exemplo, a gente vai fazer um cálculo do zero. Então é facinho, ó, vou apertar o botãozinho aqui, novo cálculo. Vou chamar meu cálculo, normalmente a gente usa o nome do cliente, tá? Vou chamar de Diego Mendes, ó, vou colocar meu nome mesmo, e vou dar um gravar. Tá aqui o cálculo. Aqui o cálculo, eu vou só avançar para a telinha 2. Telinha 2, aqui ele está me dando uma dica, ó, me contando que ele consegue importar do site do INSS através do número do NIT e da CAD-senha. Vou dar um OK. E aí vamos lá. Que tipo de cálculo desejo efetuar? Eu posso fazer só uma contagem de tempo, ou uma contagem de tempo mais o cálculo da RMI, ou a contagem de tempo, cálculo da RMI e diferenças não recebidas. Ele ainda consegue trabalhar com planejamento previdenciário, vocês podem fazer cálculos futuros como Prévios, e pode trabalhar também com o melhor benefício, que é aquele que você tem 2 DIBs, né? Eu posso ter o direito de me aposentar em 2010, mas não fiz. E hoje eu resolvi me aposentar. Então, nessa janela de tempo entre 2010 e a data de hoje, o Prévios automaticamente calcula todas as rendas possíveis e aponta para você a melhor, porque aí o seu cliente vai aposentar no melhor benefício possível. Eu vou usar a título de exemplo, vou fazer aqui por enquanto um cálculo do tempo com RMI. Aí você pode escolher cálculo automático da RMI. Se você tiver períodos concomitantes, né, se a pessoa trabalhou em 2 locais ao mesmo tempo, o Prévios já trabalha com essa concomitância, ele considera ela. Posso colocar o nome do requerente, escolher o sexo aqui do lado, colocar o número do NIT, processo, benefício. Você pode colocar todos esses dados aqui. A gente tem também qual espécie de benefício. Aí você pode escolher, ó, se está trabalhando uma aposentadoria por tempo de contribuição, idade ao compulsório, invalidez, auxílio-doença, pensão por morte. O Prévios faz todos os tipos de aposentadoria, ó, aposentadoria rural. Vou deixar aqui no momento o tempo de contribuição. Pode informar a data de nascimento do seu cliente, a data da DIB, né, que é a data de início de benefício, quando ajuizou a ação, a prescrição ele calcula automático, e a data do cálculo. Agora vamos ver como o Prévios importa os dados do site do INSS. Então é muito simples. Eu vou digitar aqui o número do NIT do meu cliente e vou apertar essa lupinha do lado. Com isso, o Prévios vai entrar dentro do site do INSS. Então ele carregou aqui para mim, tá vendo? Estamos na página do INSS. Eu vou digitar a CAD-senha do meu cliente
e vou apertar o botãozinho enviar. Aí ele vai abrir, repare que o site do INSS deu uma mudadinha, então agora ele vai abrir a maneira nova, né? Ele vai abrir um PDF com todas as contribuições. E a partir desse PDF, o Prévios vai conseguir importar todos os dados. Está aqui o meu PDF. Nesse PDF, o que eu vou fazer? Como que a gente importa, pessoal? Eu vou grifar e vou apertar a tecla Ctrl, Alt, End. Aí o Prévios selecionou todo o texto. Feito isso, basta apertar o botão Ctrl C, que aí eu copiei esse texto selecionado. E aí quando eu apertar o botão Importar, o programa vai puxar todas as informações. Está importado, já posso fechar. Quando eu avançar para a telinha 2, que seria o momento de eu começar a digitar o tempo de contribuição, olha o que acontece. Já está aqui, o Prévios já puxou todo o tempo de contribuição do meu cliente. Aí se você me perguntar, ô Diego, mas isso não está engessado? E se eu precisar mudar alguma coisa? Sem problema nenhum. Eu posso entrar nessa metalúrgica e dizer que esse período que ele trabalhou de 77 a 83 era, na verdade, um período especial. Por ser especial, o fator era 1.4. Aqui tem uma tabela dos fatores e nessa lupinha o Prévios te mostra todos os tipos de agente e qual o tempo para cada agente, qual o tempo de contribuição se você tiver exposto a cada agente desse. Então vou fechar aqui e vou dar um gravar. Assim eu editei o que tinha. Diego, eu posso incluir um novo período? Posso, sem problema nenhum. Você pode dar um incluir aqui, e falar que antes de 77, por exemplo, em 1976 até 1977, vou colocar, por exemplo, aqui no mês de janeiro, esse cliente trabalhava numa empresa X, tinha o cargo Y, e essa informação eu tirei da CTPS dele. Esse período era um período normal, e aí eu vou dar um cravar. Então, dessa maneira, eu criei um período novo. Então, ele trouxe tudo do site, o que eu quero modificar eu edito, não está engessado, e o que está faltando eu posso incluir tranquilamente. Agora a gente tem todo o tempo de contribuição aqui. Se eu apertar um calcular e imprimir, eu já estou com a contagem de tempo. Basta ver esse relatório aqui, contagem de tempo de contribuição. Vou abrir ele. Pasmem, pessoal, contagem de tempo já está pronta. E não é qualquer contagem de tempo. Vai vir personalizada com o nome do seu escritório, endereço, telefone. Vem aqui a sua logomarca, todas as empresas que o cliente trabalhou e todos os períodos que ele teve nessa empresa. Repara o seguinte, esse segundo período, como eu diagnostiquei que era especial, ele já converteu a 1.4, então de 5 anos virou 8. E assim o programa vai fazer o cálculo do tempo de contribuição. Na próxima página tem o total, então eu posso vir aqui. O meu cliente tem 35 anos, 8 meses e 15 dias, mas após a conversão virou 38 anos, 0 meses e 3 dias. Depois, se eu continuar baixando aqui, ele me mostra possíveis pedágios, aposentadoria por idade, quanto tempo ele tem até a data da DIB, quanto tempo de contribuição. Vai mostrar todos os detalhes. A nova progressiva 8595. O meu cliente tem 92 pontos. É interessante para mim saber que ele tem 92 pontos. Mas mais interessante é saber que ele vai atingir os 95 pontos, né, que é o tempo para aposentadoria integral, no mês 8 de 2017. Então o programa já te informa. Então você sabe que ele pode se aposentar agora, mas se ele esperasse até o mês 8 do ano que vem, ele poderia se aposentar integralmente sem o uso do fator previdenciário. Então a contagem está aqui, está pronta. A gente pode salvar essa contagem em Word, colocar na peça, pode salvar em PDF, jogar para o Excel, ou imprimir, tem as impressoras aqui embaixo, pode salvar a contagem do jeito que quiser. Agora vamos além. Contagem a gente já viu. E se eu quisesse calcular a renda para esse cliente? Aí seria a hora de você pegar os salários de contribuição. Você precisaria digitar pelo menos do mês 794 em diante. O Prévios importou tudo do INSS. É a única ferramenta do país capaz de fazer isso. Você não vai mais perder tempo digitando nada. Você não vai ter o risco de ter digitado nada errado. Ele foi lá na página, importou todos os salários de contribuição desse cliente. Então está tudo aqui. Todos os salários dele já estão aqui para que eu possa fazer o cálculo. Aí eu vou avançar mais uma. Aqui a gente tem opções para o cálculo da RMI. Nessa tela a gente tem leis anteriores e embaixo lei atual. Nas leis anteriores tem um izinho de dica que o próprio programa te mostra. Uma dicasinha de cada botão desse, para que tipo de legislação é usada. E na lei atual é o que a gente vai usar agora. Existem dois pontos relevantes, que é o quê? O descarte dos 20% menores salários. Então eu tenho aqui, quero descartar os 20% menores salários, não descartar os 20% menores salários, ou o programa verifica automaticamente se deve ser feito esse descarte. Sempre fica nessa opção, ele mesmo vai fazer a análise do descarte. A gente pode usar o fator previdenciário
ou não. Aqui já estava marcado para usar o fator previdenciário. O próxima tela, a tela 6, é um ajuste mais refinado. Se você quer dividir por 30 dias essa aposentadoria, se você quer definir algum reajuste para o teto, então você pode executar essas opções. Eu não vou alterar nada. Chegou até aqui, eu vou apertar um calcular e imprimir. Olha como é rápido. Ele, além da contagem de tempo, que a gente já viu, ele calculou uma aposentadoria antes de 98, outra entre 98 e 99, e calculou a aposentadoria dele pela lei atual. Está aqui, já aposentei o meu cliente. Não é simples calcular essa aposentadoria. Vocês que estão na área previdenciária sabem. O que você tem que fazer? Pegar todos os salários a partir do mês 794. Estão aqui. E depois, esses salários devem ser limitados ao teto. Então, esse salário de 1.544 foi considerado só 832, que é o teto. E depois, Diego, aí você corrige por um índice. Esse índice aqui, ó, o reajuste salário e contribuição. Pega esse salário, corrige até a data da DIB e tem o salário de 4.115. E depois, Diego, você descarta, que é esses que tem um asterisco, descarta os 20% menores salários de contribuição. A hora que você fizer isso todo o período, ó, então é bem complexo fazer esse cálculo, você vai obter uma renda. E o Prévios já te deu a renda aqui. Por que 2.437? Porque a gente tinha 225 contribuições no PBC dele, usamos só as 180 maiores, o que deu 599 mil reais, dividido por 180, a média seria 3.330. Se não fosse o fator previdenciário, essa seria a aposentadoria do meu cliente. Só que o problema é que ele tem 54 anos de idade e tem 38 anos de tempo de contribuição. Se você pegar aqui esses dois, você vai ter expectativa de sobrevida de 26 anos e vai descobrir o fator previdenciário. O fator previdenciário do meu cliente é 0,7, ou seja, ele vai receber 73% desses 3.300 aqui, o que vai dar 2.437 com 21 centavos exatos. Aqui não tem média, aqui não tem estimativa, aqui é sempre valor exato. O programa já descobriu. E aí imagina você, advogado, o cliente vai te fazer a seguinte pergunta: doutor, que bom que eu já posso me aposentar, mas eu estou perdendo quase R$1.000 ali, eu estou perdendo muito dinheiro. E se eu esperasse até o mês 8 de 2017, que foi quando o senhor falou que eu não sofreria o impacto do fator, quanto eu receberia? O seu cliente está te pedindo um planejamento previdenciário. E esses planejamentos podem ser vendidos a 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Não vou colocar preço no serviço de vocês, porque eles são muito eficazes. Isso vai modificar toda a aposentadoria do seu cliente, vai dar uma rentabilidade ótima para ele. E como você faz um planejamento desse com Prévios? É simples, eu vou explicar para vocês. Ó. Eu vou fechar esse cálculo aqui e vou voltar lá na telinha 1, onde eu tinha o cálculo do Diego Mendes. Eu vou usar uma ferramenta que se chama duplicar o cálculo. Então eu vou criar o mesmo cálculo, também vai chamar Diego Mendes, só que esse vai ser um planejamento. Ele vai estar lá no mês 8 de 2017. E aí eu vou dar um OK. Confirma a duplicação? Confirmo. Agora eu tenho 2 cálculos com os mesmos dados. Eu vou pegar esse aqui do Diego Mendes até o mês 8 de 2017 e vou avançar. Aí eu vou ter aqui, ó, que tipo de cálculo desejo efetuar? Cálculo tempo de contribuição e RMI. Não vou mudar nada aqui. Só que a DIB eu vou mudar. Vou colocar aqui, por exemplo, dia 30 de 8 de 2017. E o cálculo na mesma data, 30 de 8 de 2017. Foi quando o Prévios falou que esse cliente conseguiria se aposentar integral pela Progressiva 8595 sem o uso do fator previdenciário. Quando eu avançar, todo o tempo de contribuição já estava aqui. Só que ele vai trabalhar de hoje até 2017. Então eu vou incluir um próximo período. Vou chamar, o Prévios mesmo já inseriu os dados, ó, 2016 a 2017. Vou chamar ele de período futuro. Ó, futuro. E vou gravar. Está aqui, ó, o tempo de contribuição que ele vai ter futuramente. E vou avançar. Agora eu vou escolher o salário que ele pretende contribuir daqui para frente. Então ele pode contribuir, por exemplo, na mesma média que ele estava ali, ó, R$ 2.500. Então ele vai contribuir agora sobre um salário de R$ 2.500 de agora até o mês 7 de 2017. E vou gravar. Então esses são os salários que ele vai contribuir futuramente. Daqui para trás é o que ele já estava pagando, saiu do site do INSS. E esses aqui são os salários que ele vai continuar contribuindo. Vou avançar mais uma. Não preciso alterar nada na tela 5. Não preciso alterar nada na tela 6. E aí na tela 10, o importante é o seguinte. Como eu não sei o índice do futuro, é só marcar esse botãozinho, ó, que o Prévios repete o último valor do índice para projetar o seu cálculo no futuro. Assim o nosso cálculo vai conseguir ficar o mais preciso possível. Quando eu der um calcular e imprimir, está pronto.
olha que legal, gente, aconteceu um alerta aqui do programa, uma advertência. Ele está me falando assim, ó, Diego, na tela 5, você marcou para usar o fator previdenciário, só que o seu cliente já possui o tempo necessário para aposentadoria integral, pela 8595. Você tem certeza que deseja usar esse fator? Não, eu tinha me esquecido. E para não cometer um erro, o Prévios me avisou. Agora eu vou apertar um não aqui, e ele sozinho tirou o fator do cálculo. Agora vamos ver quanto esse cliente vai receber se ele esperar até o mês 8 de 2017. Ó. Então, de novo, a gente tem todos os salários de contribuição limitados ao teto, corrigido, descartou-se os menores salários, e agora vamos ver quanto vai ser essa aposentadoria. Olha que salto, pessoal, de uma aposentadoria de R$ 2.400 para uma aposentadoria de R$ 4.200. Foram quase R$ 2.000 a mais na aposentadoria desse cliente todos os meses. Foi isso que o seu planejamento proporcionou. Foi isso que o Prévio está mostrando para você. Por quê? Porque agora não tem o fator. E agora ele tem um pouco mais de salário. E a correção também foi maior. A idade dele é maior. Então o programa já estipulou esse planejamento. E aí você pode comercializar um serviço diferente. Você pode fugir da mesmice dos escritórios previdenciários da sua cidade, que só consegue aposentar, e fazer um planejamento para o seu cliente, começar a comercializar um serviço diferenciado, seu destaque da sua cidade. E por último, conforme prometido, vou mostrar para vocês uma liquidação de sentença. Então eu vou voltar aqui na parte 1, vou fazer um novo cálculo, vou chamar ele de cálculo final, que seria a nossa liquidação de sentença. E vamos avançar. Como é liquidação de sentença, eu vou mudar só esse botãozinho. Eu vou falar que eu vou informar a renda, porque como está no final do processo, vocês já devem ter a renda em mão. Cálculo de liquidação de sentença com salário mínimo é básico, nem vale a pena, né? Vamos imaginar que esse nosso cliente deveria ter uma RMI de 895,22. Eu quero ver uma planilha atualizar qualquer valor. O Prévios atualiza qualquer valor de renda. Ele não se fixa só num salário mínimo, que é muito básico. E agora vamos fazer o seguinte. Essa era a RMI do meu cliente lá em 2010, quando ele se aposentou. E essa ação foi ajuizada também em 2010, só que um mês depois, no mês 3. O data de nascimento dele aqui eu vou colocar uma data 1945 e o cálculo eu quero atualizado até hoje. Pronto, vamos avançar para a telinha 2. Esse é de 2 minutos, hein? Telinha 5, não precisa fazer nada, por isso que já está desabilitada. Tela 6, não precisa fazer nada. O que eu preciso então? Benefícios recebidos, se ele recebeu um outro benefício enquanto esperava esse sair, não vou usar esse benefício recebido agora. Correção monetária e juros, é só isso. Olha o detalhe, a dica que eu prometi no começo do vídeo. O INSS atualiza esse cálculo pela tabela da Justiça Federal _ TR. Está errado. Então ele usa TR depois de 2006, enquanto a própria Justiça Federal, a lei, manda-se usar o INPC depois de 2006. Então, vamos fazer primeiro o cálculo do INSS, de acordo com a TR, que é o que 98% dos advogados concordam, dizendo que a diferença é pouca. Vamos ver essa diferencinha pouca. Vou dar um gravar, e aí eu vou avançar. Agora os juros, ó. Como o meu cálculo está posterior a 2009, os juros é de 0,5%. Vou dar um gravar, e aí eu não posso me esquecer de marcar esse botão que está na lei, ó. Aplicar 70% da taxa da Selic para cálculos a partir de 2012, se a Selic for menor que 8,5. Aqui tem a dicasinha que te mostra como aplicar esse cálculo da Selic. E vamos avançar mais uma. Para finalizar, vou pedir aqui uns honorários de 20%. Vou imaginar que o juiz definiu até a data da sentença, né? Nossa sentença foi 2015. E aí vocês vão me perguntar, Diego, tutela antecipada. Como que eu faço com tutela antecipada? Facinho, só marcar esse botão, ó. Não calcular diferenças a partir de fevereiro de 2015, porque dessa data em diante o meu cliente já estava recebendo a tutela antecipada. Tá pronto, vocês liquidaram uma sentença em menos de 2 minutos. Olha ela aqui, ó, o relatório das diferenças não recebidas. E vamos ver quanto deu essa liquidação de sentença. Então o que o programa fez? Ele automaticamente pegou todo o salário que o cliente não recebeu. O primeiro mês foi proporcional. O primeiro 13º também foi proporcional. Aí não recebeu nada, deu a diferença, ele corrigiu pelo índice de correção errado, que é o que vocês estão concordando aí, ó, ele está corrigindo pela TR, não é esse índice. O valor corrigido, juros e o total. Vamos avançar aqui até o final. Quando chegar no final do cálculo, ó, que excelente, R$ 97.000. Se eu considerar o total geral já com correção monetária,
97 mil reais. E aí todo mundo concorda com esse cálculo porque acredita que ele está correto, não se impugna o cálculo do INSS hoje. Vamos dar uma analisada aqui com o índice que a lei manda aplicar, que a Justiça Federal manda aplicar. Não é a Tabela Justiça Federal TR, esse índice já saiu. É a Tabela Justiça Federal, Resolução 267 de 2003. Vocês podem procurar essa resolução, salvo engano, na página 69, é onde mostra que esse é o índice de correção monetária adequado. Então eu vou editar e vou só mudar esse índice, colocar o índice correto, apertar de novo o botão calcular e vamos ver. De 81 mil reais, que era o valor sem os honorários, vamos ver para quanto saltou o nosso processo agora. De 81 mil reais para 102 mil reais. Então, arredondando, vocês concordam com o INSS, estão perdendo nesse cálculo básico, que é só de 2010 para frente, vocês estão perdendo 20 mil reais. Então, vale a pena concordar com o INSS e perder 20 mil reais, pessoal? Pessoal, a oportunidade é essa. Essa é a melhor ferramenta do país. Ela vai te ajudar em tudo. Você vai ter um suporte pericial para te ajudar quando você tiver dúvidas. Eu vou te incluir na minha área de treinamentos, onde eu vou dar várias dicas sobre cálculo previdenciário. E essa é a ferramenta. Então aproveita, não perca essa oportunidade. Muito obrigado pela atenção de vocês.